Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje é dia de indicar livros sobre livros. Quem costuma acompanhar o canal sabe que eu sou uma apaixonada por livros que falam de leitores, porque quando eu leio esse estilo de leitura, eu me sinto abraçada por eles, sabe? Eu me sinto compreendida pelos livros que eu leio. E eu sei que muitos de vocês compartilham desse meu amor de livros sobre livros, então eu resolvi fazer uma lista bem especial e eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que se vocês gostarem de qualquer um desses livros, o meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês dão uma pequena comissão, não pago nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Então se quiserem comprar algum desses livros ou alguma outra coisa na Black Friday, por favor, lembre-se do meu link. Segundo, o link da lojinha da Shopee também encontra-se aqui embaixo. Lá vocês encontram post-its, encontram livros de desapego e várias outras coisinhas. Então vale a pena dar uma olhada porque são coisas que nós leitores amamos. E se vocês quiserem alguma coisa e o frete não estiver compensando, me chamem no Instagram que a gente pode conversar por um envio por fora da plataforma também. Agora chega de enrolação e bora falar dos livros. Bem, minha primeira indicação para vocês é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que é um dos livros sobre livros que mais ganhou meu coração até hoje. Ele foi leitura do Clube do Livro de Barbacena, também uma das melhores leituras que a gente fez. E sim, gente, existe um filme sobre esse livro na Netflix, mas ele não se iguala à maravilhosidade que é esse livro. Aqui a gente tem um livro, um romance epistolar, onde você até se esquece que não se trata de pessoas reais que realmente passaram por tudo aquilo que eles vão descrever ao longo do livro. A gente tem uma escritora que um dos livros dela foi parar na ilha de Guernsey durante a Segunda Guerra Mundial. O livro começa no final da Segunda Guerra, quando a guerra já terminou e as coisas estão começando a se reconstruir. E ela recebe uma correspondência de uma pessoa dessa ilha falando que um dos livros que ela andou doando, que ela andou passando para frente, chegou nessa ilha e que marcou a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata que eles criaram ali durante a ocupação e que foi uma sociedade que mudou muito a vida das pessoas. Eles foram marcados pelos livros e pela união que essa sociedade representou. E essa autora, ela começa a se corresponder primeiro com esse rapaz e depois com as outras pessoas da ilha. E eu sentia que eu estava realmente acompanhando correspondências e acompanhando a vida dessas pessoas. Além da história dessas pessoas serem muito bonitas, a gente tem aqui a questão de como os livros podem marcar a vida das pessoas e como eles podem representar um alento em momentos difíceis, sabe? Eu amei muito esse livro e é um dos meus livros sobre livros favoritos, como eu já disse, eu recomendo muito a vocês. E a minha segunda indicação é A Livraria dos Achados e Perdidos, da Susan Weeks. E esse aqui foi outro livro assim que me ganhou por completo. Aqui a gente tem uma protagonista que a mãe dela falece, ela herda uma livraria e a mãe sempre batalhou muito para essa livraria dar certo. Só que essa livraria está em apuros financeiros. E agora restou apenas essa nossa protagonista e seu avô, e o avô se recusa a vender aquela livraria. Então ela vai largar a vida previsível que ela construiu, vai até São Francisco para que os dois possam tentar reconstruir essa livraria, tentar reconstruir o negócio da família. E aqui a gente tem dois pontos que me pegaram muito. Um deles talvez tenha sido o que mais fez com que eu criasse conexão com esse livro, porque o avô da protagonista está passando por uma coisa que a minha avó também está passando. Então, construir um laço muito forte entre os meus sentimentos e os sentimentos da protagonista. Eu pude entender um pouquinho mais pelo que o avô dela estava passando e foi uma leitura muito tocante. E além desse ponto, que acabou criando um laço mais pessoal, da minha vivência com essa história, eu acho que aqui tem algo que é comum a todos nós, a mim e a você que está assistindo esse vídeo, que é o amor pelos livros, a forma como os livros podem tocar as pessoas, podem curar as pessoas, como eles marcam a vida dos leitores e como você sempre pega um pouco daquele livro que você leu pra si, você sempre deixa um pouco da sua história ali também, sabe? Então é outro livro que eu recomendo muito, a escrita da autora é maravilhosa. E eu, inclusive, compartilhei alguns quotes desse livro lá no meu Instagram. Se você não segue ainda, eu vou deixar aqui pra você ir lá seguir. Que eu tenho certeza que pelos quotes também você vai se apaixonar por esse livro e vai querer mergulhar nessa história. O terceiro livro, na verdade, são 4 livros, é uma série, que é a série da Pequena Livraria dos Corações Solitários. São esses 4 volumes aqui. E assim, gente, o primeiro livro, A Pequena Livraria dos Corações Solitários, é o livro onde a Pose,
que é a nossa protagonista, vai herdar a livraria e vai tentar reconstruir essa livraria em meio a um mundo digital, onde os livros são muito mais baratos na internet, onde as pessoas vêm deixando de comprar livros em uma livraria física. E ela resolve transformar essa livraria numa livraria especializada em romances. E além disso, a Pose é uma protagonista que ela escreve romances de época bem engraçados, diga-se de passagem. E por aí vocês já sabem que eu amei o livro, né? Só que assim, o protagonista desse livro, eu tenho vontade de dar umas 3 chineladas na cara dele toda vez que eu vou ler alguma citação que ele aparece, que é o Sebastian. Então assim, se você leu este primeiro livro e sentiu que o protagonista te irritou muito e que talvez não valesse a pena dar uma chance pra continuar essa série, eu sugiro que continue sim, porque a série é muito boa. E apesar do Sebastian, o livro é muito amorzinho. Mas não para por aí a indicação, porque a gente tem um segundo livro. O segundo livro, ele tem o foco em quê? Em uma leitora apaixonada por Jane Austen, principalmente por Orgulho e Preconceito. Adivinha quem que se apaixonou pelo livro, quem se identificou com o livro? Pois é. E nesse livro aqui a gente tem a Verity. A Verity, ela é uma moça muito introspectiva, apaixonada pelos livros da Austen, apaixonada por romances em geral, mas principalmente por Jane Austen e por Orgulho e Preconceito. E ela inventa um namorado que sempre ajuda com que ela fuja dos compromissos que ela não quer viver, que ela não quer frequentar, que ela fuja dos amigos tentando apresentar pessoas pra ela. Só que chega num determinado momento que essa mentira se torna insustentável. E ela inventa que os dois se terminaram. Só que as pessoas ficam muito bravas e coisas acontecem que ela vai acabar com um namorado de mentira, só que ele é de verdade, ao contrário do outro. O Johnny, que é esse rapaz, ele também tem interesses em precisar de uma namorada falsa, porque ele teve relacionado com alguém e esse alguém já está com outra pessoa e ele quer parecer bem também. Então a gente entra naquele clichê de namoro de mentira. Um namoro de mentira entre uma protagonista apaixonada por Austen e alguém bem família também, que teve uma pessoa que era apaixonada por Austen. E nós temos aqui uma família barulhenta, bem Bennet mesmo, e foi um livro muito gostoso de ler. Esse aqui, ao contrário do primeiro, o protagonista é apaixonante, a protagonista também é incrível. E é outro livro para os apaixonados por livros, e por romances e por Austen. O terceiro dessa lista, dessa série, é o Loucamente Apaixonada na Livraria dos Corações Solitários, também da Annie Darling, todos são, não sei se eu já falei. E aqui nós temos uma protagonista que ela é apaixonada por quem? Pelas irmãs Brontë, em especial pela Emily Brontë e o Morro dos Ventos Uivantes. E aqui, nesse livro, a gente tem a Nina como protagonista. A Nina é uma moça bem descolada, com uma aparência bem diferente, bem pin-up, assim. E ela sempre se encontra com pessoas de aplicativos, mas aquilo não tá dando em nada, porque ela sempre encontra pessoas muito estranhas. E ela acredita que ela tá perdendo um pouquinho a fé ali naquele romance, de encontrar algo arrebatador como os livros que ela lê. Até que entra na livraria um determinado dia alguém que fez parte do passado dela, que era um cara bem nerd, que sofria bullying, e de certa forma ela também estava envolvida em meio a esse bullying, não diretamente, mas estava. E ela acredita que ali nunca vai rolar nada, apesar dele demonstrar um certo interesse por ela. Mas aí, né, gente, é um romance e os opostos aqui vão se atrair sim. E vai ser muito interessante ver a forma como o romance entre duas pessoas muito diferentes, porque ele é um nerd bem introspectivo, ela é pra cima, ela é livre, ela é solta, vai se desenvolver e é muito bacana de acompanhar esse livro. A gente tem aqui uma outra apaixonada por livros, que é maravilhoso, a gente se identifica muito, inclusive marquei várias coisinhas. E aqui em uma determinada cena tem uma visita ao local em que as irmãs Brontë moraram, e que é incrível, e é romântica, e é maravilhosa, e me ganhou por completo, e acabou fazendo com que este livro aqui se tornasse o favorito da série, mesmo tendo um livro que envolvia Jane Austen. Então, outra dica. E as indicações terminam com Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários, e esse aqui é o mais diferente de todos, porque o leitor aqui é o protagonista e não a protagonista. A protagonista, na verdade, foge de leituras, foge de livros. E ele trabalha ali na livraria, mas ele sempre pareceu muito culto. As meninas não entendem muito os segredos que ele carrega, o porquê que ele tá ali. Mas a gente vai descobrir isso nesse livro. Eu não posso falar muito sobre porque o gênero que esse personagem lê,
a forma como ele foi marcado e o porquê ele parou ali nessa livraria são os plots desse livro, mas eu garanto que foi outra história apaixonante. É essa aqui de opostos que se atraem também, de pessoas que eram inimigas que se apaixonam, o clichê que eu amo. Então, assim, é outro livro maravilhoso. E eu acho que vale a pena eu fechar falando sobre essa série, que além de apaixonados por livros e de romances que me ganharam por completo, nós aqui temos amizades muito fortes que vão sendo trazidas e que vão sendo carregadas ao longo dos livros e que aparecem em um livro do outro. Então, assim, a protagonista do primeiro aparece em todos os outros livros. Um vai se metendo na história do outro, eles vão construindo cada vez mais, laços mais fortes nos livros uns dos outros, o que deixa a história ainda mais especial. Então, essa série de livros sobre livros me ganhou por completo e eu acho que vale a pena vocês darem uma. Outro livro que eu quero indicar pra vocês, pelo qual eu me apaixonei também, foi A Última Livraria de Londres, da Madeline Martin. E esse, gente, é um livro que eu falei recentemente sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferir. Nesse livro, nossa protagonista, ela se muda do interior para Londres logo no início da Segunda Guerra Mundial. Ela só consegue um emprego numa livraria, o que é um tanto quanto irônico, porque ela não é leitora, ela nunca leu, ela não entende a importância dos livros, mas ela vai trabalhar nessa livraria e a vida dela vai mudar completamente. Por quê? Primeiro, ela mudou para um lugar em uma iminência de guerra e a vida dela vai mudar realmente de cabeça para baixo. E nessa livraria, por conta de uma pessoa, por conta do dono da livraria e pelo contato pelos livros, ela vai começar a entender a importância dos livros na vida de uma pessoa, ela vai começar a se tornar uma leitora, a se apaixonar pelas palavras, pelos personagens. E é um livro que, além de ele gerar uma identificação muito forte com o leitor, ele tem uma história muito bacana, muito interessante, na verdade, que é sobre as pessoas que ficam nas cidades durante a Segunda Guerra, mas que também sofrem os seus efeitos, sabe? Então ele é um livro sim sobre guerra, mas ele é um livro sobre amor ao livro, ou sobre amor aos livros, sobre a importância do livro na vida das pessoas, sobre resiliência e sobre esperança também. Então, assim, é outro livro maravilhoso que eu recomendo muito. Esse eu não entrei muito em detalhes porque eu falei sobre ele recentemente, mas é outro livro maravilhoso que a gente leu no Clube do Livro, eu recomendo aí direto. E, inclusive, o meu tá emprestado com a minha mãe pra ela se apaixonar por essa história também. E bem, agora os 3 últimos livros dessa lista, eles têm uma pegada mais diferente, porque os primeiros aqui eram mais dramas e romances. Esses 3 aqui tem um que é romance também, mas é uma pegada diferente, vocês vão perceber. O primeiro que eu tenho pra indicar, então, desses 3 últimos livros é Meia-Noite na Livraria, do Matthew Sullivan. Aqui a gente tem uma protagonista que ela tem um passado marcado por um trauma e atualmente, em sua vida adulta, ela tá trabalhando em uma livraria e um determinado dia um rapaz com quem ela tinha mais contato do que ele tinha com outras pessoas acaba sendo encontrado em uma das partes da livraria morto. Ele suicidou ali na livraria e no bolso de trás da calça dele tinha uma foto da protagonista na sua infância. E ela não entende muito bem o porquê aquela foto tá ali, se aquilo é um recado pra ela, e ela vai começar a investigar. E as pistas desse mistério estão em meio aos livros, em meio a recortes, em meio a quebra-cabeças que esse rapaz fez nos livros. E a proximidade dele com ela e com essa relação também se deu por meio dos livros. E aqui, gente, eu confesso que eu achei que seria uma coisa mais sangrenta, que seria uma coisa meio serial killer, não sei, talvez, não sei porque isso passou na minha cabeça, mas esse aqui é um suspense com drama. E ele tem gatilhos de violência doméstica, então eu acho importante mencionar, tem gatilhos de suicídio, mas é um suspense muito bacana, que eu gostei muito. Vocês sabem, né, que eu gosto quando a coisa puxa mais pra uma pegada do drama. E tudo isso acontecer em meio a uma livraria, em meio aos livros, e ter livros se relacionando com toda a história, foi algo que me conquistou bastante. E é um estilo diferente de livro sobre livros, mas eu ainda acho que vale a pena. Que vale a pena estar nessa lista, no caso. Penúltima indicação dessa lista é Leitura de Verão, da Emily Henry. E aqui a gente tem sim um livro sobre livros, mas é um livro diferente, porque é um livro sobre livros sendo escritos. E eu achei que valia muito a pena trazer este livro para essa lista, porque eu terminei completamente rendida, completamente apaixonada, e eu quero que todo mundo leia, que todo mundo se apaixone por esse livro como eu me apaixonei, sabe? E olha a quantidade de post-it que eu gastei aqui. E nesse livro a gente tem 2 protagonistas, autores. A primeira é January, ela escreve romances, ela tem se dado muito bem com seus livros, mas ela está com um bloqueio criativo desde a época em que o pai faleceu.
e ela descobriu coisas sobre o pai que a decepcionaram muito. Então, desde essa época ela tá muito travada, ela não consegue muito escrever, e é isso que surge o August. O August, ele fez a mesma faculdade que ela e os dois não se davam bem na época da faculdade. Ela escrevia romances, ela era otimista. Ele já tinha uma pegada mais pessimista e olhava pra ela como se ela visse arco-íris em todos os lugares e ela se sentia muito incomodada com a forma como ele a encarava. E ele vai estar na casa do lado da casa onde ela está. E ele também tá precisando escrever. E eis que coisas acontecem e um vai desafiar o outro. Eles vão fazer uma aposta onde eles vão trocar de gênero, um vai escrever o que o outro gosta de escrever e quem ganhar tem ali o seu prêmio. E aqui a gente tinha o Inimigos, que na verdade é um livro indicado como inimigos que se apaixonam, mas que eu acho que a inimizade vem de um lado só. E a gente tem um romance que ele é muito responsável, ele é muito maduro. A gente tem os dois ali escrevendo seus livros, então a gente acompanha um pouquinho do processo de escrita dos dois. E uma coisa que eu acho muito bacana nesse livro também é que a Jane Eyre escreve romances, né? Então, assim, a gente sabe que romances em algumas situações e por algumas pessoas são tratados como romances como um gênero meio inferior. E ela vai trazer esse debate para a trama dela, ela vai apresentar um pouco a visão dela como autora sobre isso. E é muito bacana a forma como ela expõe o amor dela pelos romances, a forma como o gênero é importante, sim, e como esse preconceito é totalmente ridículo. Tem várias citações a respeito disso aqui, que foi um ponto que me ganhou bastante também. Então a gente tem aqui um livro sobre livros sendo escritos com personagens que gostam de ler, que gostam de livros, obviamente, porque senão não escreveriam, e com um romance de inimigos que se apaixonam, que é o meu clichê favorito, enfim. Recomendo demais esse livro. Eu sei que ele é super hypado, que as pessoas já falam muito dele, mas saibam que também ganhou o meu coração e que eu também recomendo fortemente. E o último livro dessa lista é o Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis, que esse aqui já é um não ficção, um ensaio, onde o autor vai compartilhar um pouco da sua vida de leitura, um pouco da forma como ele enxergava a leitura, como ele enxergava o conhecimento adquirido através da leitura. E é muito bacana, porque assim, eu me deparei com uma visão muito interessante do autor. A gente vê que o autor era gente como a gente em relação aos livros, em relação a essa paixão pela leitura. Inclusive aqui, ele aproveita para dar uma tietada num dos autores favoritos da vida dele, que é o Tolkien. Então, foi outro ponto que me ganhou bastante, que criou uma relação a mais com o livro. E conhecer a forma como a literatura impactou a vida desse autor, como ele via a leitura, como ele via determinados gêneros, determinadas formas de se ler, é muito bacana, eu recomendo muito. E aquele tipo de livro que você pode ir lendo aos poucos, porque os ensaios são curtos, de certa forma. E aí você vai vendo que temos temáticas aqui, ó. Cadê o... Eu não sei se tem um sumário. Um dos temas é o Porquê Lemos, experimentos em críticas literárias. Outro tema, o papel maravilhoso da narrativa. Aí ele fala aqui sobre alguns autores, livros para ler, Huckleberry Finn, que é um livro. As Glórias da Infância em Contraste com a Adolescência, Jane Austen. Arte e literatura. Então são vários temas que ele vai trazendo e é muito bacana. Se você é leitor e gosta de não ficção sobre o tema, eu recomendo muito essa leitura, uma leitura rápida que você pode ir fazendo aos poucos e que com certeza é muito engrandecedora. E agora eu quero saber de vocês, se vocês me recomendam algum livro sobre livros, se tem algum que vocês acham que tinha que estar nessa lista que eu não coloquei. Comentem aí embaixo, por favor, porque eu pretendo fazer mais partes desses vídeos de livros sobre livros e eu quero conhecer mais títulos também, então conto com as indicações de vocês. E eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.